Bom, a gente segue aqui o Acorda Metrópolis nessa reta final, mas com muito tempo de falar de outros assuntos muito importantes. A gente já falou dos Estados Unidos, mas em relação ao Brasil, ao tarifaço. Vamos continuar falando de Estados Unidos, mas agora de Irã, né? A guerra entre os dois países tem se acirrado e, ao que parece, cada vez mais longe de um entendimento. Quem vai falar com a gente sobre isso e mais um montão de assunto importante, principalmente com os Estados Unidos envolvidos, é o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, o Alexandre Pires. Alexandre, muito bom dia. É sempre um prazer te ter aqui. Bom dia, Natália. A satisfação é toda minha. Ultimamente a gente tem conversado com você, professor, sobre... E aí, professor, como está a situação dos Estados Unidos contra o Irã? Tem tanta informação importante no noticiário que às vezes pode ser que a guerra de Estados Unidos contra o Irã passe um pouco despercebido, principalmente a gente aqui no Brasil, que está agora com essa questão do tarifaço em relação aos Estados Unidos. Então, para o brasileiro, o que mais tem importado é o tarifaço. Talvez ele se esqueça um pouco sobre a guerra contra o Irã. Não dá para se esquecer, tem um montão de guerra acontecendo no mundo que, inclusive, muita gente se esqueceu. E aí parece que a guerra vai correndo mais solta. Ucrânia e Rússia, todo o conflito que tinha já de Israel contra Hamas, contra grupos terroristas. Como está a situação dos Estados Unidos e Irã, professor, se a gente realmente vai ter que acompanhar essa guerra ainda por muito mais tempo? Natália, nós temos que lembrar que todos esses conflitos envolvendo os Estados Unidos fazem parte de uma estratégia global. Existe uma linha, por mais que pareça que haja uma falta de método, o governo americano já havia anunciado, mesmo antes de vencer as eleições, que ele ia buscar sim um alinhamento daqueles parceiros que eram econômicos, comerciais e os outros que eram parceiros de segurança, ou seja, todos têm que estar mais alinhados com as políticas e interesses americanos. O Irã entra nisso como uma questão talvez de mais longo prazo dos Estados Unidos. Existe uma conexão. Quando a gente olha o Irã, nós temos que lembrar que isso envolve Israel, que é uma posição geopolítica importante dos Estados Unidos no Oriente Médio, envolve petróleo, que não é mais o petróleo que nós conversávamos antigamente. Petróleo antes era para mover algumas coisas, né? Ou seja, o petróleo aquecia casas, movia as indústrias, mas o petróleo hoje se tornou a grande questão energética em razão aí da inteligência artificial e essa corrida para liderar essa nova indústria. E a China já tinha planos muito fortes de criar um oleoduto, né, usando o Afeganistão, que liga China e Irã, para tentar ter mais segurança energética. E aí tem um outro ponto, que é justamente o fator desestabilizador que o Irã tinha em toda aquela região, né? E essa guerra escalou. O momento que nós estamos vivendo agora é de uma escalada. Meses atrás, quando teve aquele banho-maria, eu falava, olha, o que resta agora de alvos, Natália, era justamente alvos que a gente considera infraestrutura civil, e é o que nós estamos assistindo essa semana, ou seja, porque alvos militares não existem mais para serem destruídos. Então agora a gente viu essa semana essa ameaça do governo Trump de destruir pontes e usinas de geração de energia. Que é horroroso para a população, né? Que já se encontra dentro dessa guerra. E a gente lembra que o primeiro ataque de Israel e de Estados Unidos contra Irã foi a uma escola feminina de crianças, né? Um montão de criança morreu, não tinha nada a ver com a guerra. E esses ataques a estruturas que os civis utilizam também são ataques bastante cruéis para a população que está ali no meio desse fogo cruzado.